Aí, boa noite a todos. Estou fazendo a gravação aqui da aula do dia 26 de julho de 2021 para Humanas B do Colégio Estadual Adelmário Pinheiro, Vitória da Conquista. Essa gravação aqui também vou ceder para as turmas aí A e C, que vão ver depois essa gravação aqui. A gravação de hoje diz respeito à correção das atividades da trilha 5 e da trilha 6 do caderno 2. Aí nós vamos corrigir essas trilhas aí, as atividades que eu passei dessas trilhas. Queria falar com vocês que semana que vem a gente está fechando a unidade. Semana que vem haverá uma avaliação, a forma de formulário, e vocês vão estudar pelas trilhas 5 e 6 do caderno 2, tá bom? E as atividades, o que tiver disponível lá no Classroom, essa semana, por exemplo, não que tem atividade, mas quem está devendo alguma atividade, olha lá o que está devendo e tem que postar até sexta-feira desta semana. Quem postar depois, de repente pode dar certo de eu ver, mas se eu já tiver corrigido e fechado a turma, vai ficar mais complicado para o aluno. Então, eu garanto mesmo considerar para o conceito de vocês, para avaliação, as atividades postadas até sexta-feira, ou entregues na escola. Chega lá na escola, reúne todas as atividades da unidade, faz uma capinha, cuidado com a identificação. Tem gente entregando atividade na escola sem se identificar, dizer que turma, quem é, a disciplina. E isso dá. Aí a atividade extravia, às vezes nem chega na minha mão, porque não está dizendo para quem é. Às vezes chega na minha mão, está faltando o nome do aluno, então sejam cuidadosos. O ideal é no Classroom, que é mais seguro, que você vai estar lá com o seu nome já, e cada atividade no lugar dela. Cuidado para não postar tudo em um lugar só, até sexta. E semana que vem, então, estudar a trilha 5 e 6 do caderno 2. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a nossa correção. Bom, hoje é correção. Como, como correção, eu já passei para vocês a leitura das trilhas, passei link das aulas para vocês assistirem. A gente não, acaba vendo uma coisa ou outra, a gente revê conteúdo fazendo correção, é a forma de revisão também, mas eu espero que todos tenham, sem exceção, que todos tenham assistido Boa os noite, links de professor. aula, os quais passei. Oi, Nathalie, boa noite, vamos chegando. Estou começando, Nathalie. Estou falando semana que vem estudar trilha 5 e 6, caderno 2 para avaliação, viu? Ok. E o que tiver de atividade faltando, essa semana não tem atividade, é para postar lá no Classroom até sexta-feira. Mas eu não, todo mundo que chegar aí, eu não vou falar isso de novo, não. Eu estou falando aqui para a Nathalie, mas eu só vou repetir agora no final dessa aula, tá? Porque senão atrapalha demais, que toda Ok. hora vai chegar um aluno e aí já viu. Então vamos lá, aqui a trilha 5, ó. O tema da trilha 5 são as grandes navegações. Aí tem o Botando o Pé na Estrada, tem o texto 1, que fala do início das primeiras expedições, né, as primeiras viagens aí para descobrir novas terras feitas aí as primeiras nações formadas na Europa, Portugal, Espanha, depois Inglaterra, né, o fim da Idade Média, a unificação dos estados nacionais e a necessidade que se tinha naquele momento de conseguir novas rotas comerciais, porque ali a parte do Mediterrâneo, ali no sul da Europa, estava dominada pelos italianos, e todas essas coisas nesses textos aqui que vocês já leram. A primeira atividade é resolvendo os desafios da trilha. Vamos lá no resolvendo os desafios da trilha. Aqui lendo as paisagens da trilha, tem uma imagem aqui, não pediu nada para se fazer, né? Às vezes tem alguma atividade relacionada. Aqui é só para vocês visualizarem uma imagem muito bonita, ó, do autor Oscar Pereira da Silva, um pintor.
Olha que imagem bonita que mostra os europeus chegando nas terras e tendo contato pela primeira vez, né, com os índios aqui das Américas. Aqui pelas bandeiras aqui a gente pode dizer, né, aqui a gente pode dizer que ali o Monte Pascoal, próximo ao Monte Pascoal, no 22 de abril aqui, a descoberta do Brasil, uma imagem muito interessante que mexe muito com nossa imaginação, uma vez que naquele tempo não pôde se fazer o registro por meio de câmaras fotográficas, né? Não tinha nada disso naquela época, e alguns artistas documentaram, não daquela época, que esse pintor aqui é um pintor mais contemporâneo, mas muito bonito, muito legal, ó. Mais atual, não é daquele tempo de 1500, não. Aí tem a parte da explorando a trilha, tem mais texto, fala da expansão europeia, né? Fala aqui do desenvolvimento da tecnologia pelos portugueses para navegação, os conhecimentos que muita coisa eles pegaram dos árabes, da escola de Sagres, que foram locais que houve muita pesquisa, houve muito conhecimento, muito estudo para desenvolver as tecnologias para poder colocar navios no mar capazes de transcorrer grandes distâncias pela água, sem se perder, sabendo se orientar por meio dos instrumentos como bússola, astrolábio. Então, esses textos aqui, eu espero que todos tenham lido, não tenham tido preguiça, até para eu pedir para que vocês lessem, não foi? Para que vocês lessem e que fizessem o glossário, anotassem as palavras que não entendem, escrevessem os significados, etc. Vamos lá, resolvendo os desafios da trilha. Aqui tem esse texto 7, que aqui é uma linha cronológica dos principais marcos aí, ó, do que aconteceu em cada ano relacionado à expansão marítima, os marcos cronológicos aí, as datas principais, muita data, ó, muita coisa aconteceu. No resolvendo os desafios da trilha, basicamente, aqui não tem muito o que corrigir, porque é pessoal, né? Após a leitura do, dos textos propostos, um errinho de português aqui na trilha. Dos textos propostos, responda às questões seguintes. Aí pede para você Ô, retirar. professor, essa atividade já fez, não? É correção, Florzinha. Já Ah, tá. fez. No texto 4, retire as palavras desconhecidas e pesquise o significado. Isso aqui é pessoal. No texto 3, indique o significado das palavras e elaborar um texto com essas palavras. Não tem o que corrigir aqui. Cada um fez, cada um destacou palavras diferentes, né? Então, cada um fez de uma forma. Não tem como eu corrigir. E na parte a trilha é sua, tem aqui o seguinte. Primeiro, destaque os acontecimentos que fazem parte da história do Brasil. Isso, e o 2 é comente sobre os acontecimentos que você destacou. Então eu vou voltar lá no texto e já vou destacando e comentando com vocês. Os, as datas que eu considero importantes, ó, porque a pergunta, só voltar aqui mais uma vez. A pergunta é os acontecimentos que fazem parte da história do Brasil, né? Que está diretamente relacionada ao Brasil. Então, vamos lá. Aqui, texto 4. Essa cronologia aqui das principais datas. Então, aqui, ó. A ilha de Ceuta, aqui, ó, 1415. Eu marcaria a conquista de Ceuta porque foi um marco de uma viagem muito extensa
que mostrou o potencial da capacidade desses desbravadores com suas naus, né, com suas caravelas, de transcorrer grandes distâncias. Foi aqui, na verdade, um grande test drive, né, de que tinha muito potencial para fazer viagens de longas distâncias. E isso tem tudo a ver com o Brasil, no sentido de que aqui era uma terra que tinha que cruzar um oceano inteiro, né? Então, eu marcaria aqui, não está diretamente relacionado à história Brasil, mas está de forma indireta, e eu colocaria aqui como data importante por causa disso, porque foi uma experiência importante para aprimorar as viagens pelo mar destes desbravadores. A outra data que eu coloquei bem mais à frente, ó, 1494. O Tratado de Tordesilhas, explicado anteriormente no texto, foi assinado por Portugal e Espanha e dividiu o mundo em duas partes, entre as duas potências que lideravam a Terra na época, em 1750. Muitos anos após o tratado, alguns erros do tratado, peraí, como distorções nos mapas, culminaram em litígio. O que quer dizer litígio? Brigas, né? Disputas das terras na Ô, região. professor, Diga, querida. não é te atrapalha, não. O senhor tá botando aí os principais, né? Os que é mais importante, né? Os que estão diretamente relacionados com o Brasil, com a história do Brasil. Entendeu? O Tratado de Tordesilhas é fundamental porque uma parte aqui do continente da América do Sul, onde está o Brasil, foi feita ali uma linha imaginária, havia distorções porque o povo não Que no caso conhecia. é a linha do Equador. Não, não. Foi uma linha um meridiano, uma linha horizontal assim, mas não foi a linha do Equador. A linha do Equador, ela é na vertical, quer dizer, a linha do Equador, considerando o mapa mundi, ela é na horizontal. E ali dividiu, pegou uma parte ali do continente da Entendi. América do Sul e diz que o que estava à direita, ou seja, a leste, seria do reino de Portugal, e o que estivesse do lado esquerdo seria de Espanha. Só que depois, como havia distorções no mapa, e depois com o desenrolar da história, o Brasil mesmo avançou bastante à esquerda, a oeste, no caso, e muita região que, pelo Tratado de Tordesilhas, tinha ficado ali para a Espanha, depois o Brasil foi conquistando. E a gente ficou com esse território de nosso país imenso, né? Que hoje é o maior país aí da América do Sul, que é o Brasil. 1494, 1497. O português Vasco da Gama foi ao Cabo da Boa Esperança e chegou às Índias um ano após. Essa rota significou enorme prosperidade para o reino de Portugal. Por que eu escolhi essa data? O que essa data se relaciona com a história do Brasil? Porque Vasco da Gama, ele foi ali pela costa da África, descendo o mapa da África. Foi viajando pela costa, porque viajar pela costa acaba sendo uma viagem muito mais segura. Porque se der qualquer problema, você vai para a terra e abarca. É diferente, por exemplo, de você cruzar um oceano inteiro, que se der algum problema, algum erro, todo mundo pode ficar perdido no mar, pode dar muito errado. Mas essa viagem de Vasco da Gama cruzou lá embaixo, na ponta da África. O cabo lá era chamado de Cabo das Tormentas. Depois que ele passou por lá, que rebatizaram de Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque ninguém nunca tinha ido lá e havia muitas crendices que quem ultrapassasse aquilo ali ia se deparar com dragões, com animais mitológicos, com monstros, Que não ia, existe, né? que ia cair num grande buraco. Existia muita fantasia em Medo, torno né? Pra disso. eles não ir, né? Isso. Só que, exatamente, aí o que Vasco da Gama contornou o Cabo das Tormentas, então de Tormenta virou da Boa Esperança, ficou com um nome bem mais positivo, e aí ele chegou às Índias. E lá ele
ele compra muita especiaria, ele volta para Portugal com um navio abarrotado de mercadorias e isso vai ajudar Portugal a juntar muito dinheiro, enriquecer muito essa viagem de Vasco da Gama. E outras tantas que tiveram. E esse dinheiro foi importantíssimo para poder patrocinar uma viagem mais ousada, como era a viagem para vir para aqui, né? Que eles queriam chegar nas costas da Índia, porque já tinham a noção que a Terra era redonda, vindo pelo Oceano Atlântico rumo ao oeste. Só que aí se depararam o quê? Com as terras aqui da América. Então, para essa viagem mais ousada, precisava de investimento, de recurso, de pôr muito dinheiro. Então, essas viagens de Vasco da Gama foram fundamentais para ajudar a coroa a juntar La Prata, né? Como diz os espanhóis. La Plata, como eles falam, La Plata. Em 1499, Américo Vespúcio participou de expedições espanholas que exploraram territórios do norte, no norte da América do Sul, ali mais a norte ali, aquela região ali das Guianas, aquela região mais ali para norte da América do Sul. Américo Vespúcio chega por ali. E por fim, depois de Américo Vespúcio, já sabia que era possível. Pedro Álvares Cabral vai chegar aqui no Brasil, na região ali de Porto Seguro, que na verdade foi na cidade vizinha ali de Porto Seguro, que ninguém quase fala dela, que é a cidade de Cabralha, mas faz parte daquela região. E no dia 22 de abril, e descobre, então, por fim, estas terras aqui que estamos hoje aqui, que chamamos de Brasil. Então, resolvendo a trilha sua já foi. Resolvendo Ô, os professor, desafios da... Diga, e esses cavalos vamos chiques aí para a atrás? trilha 6 agora. Oi? Esses cavalos chiques aí atrás? Não é? Tá bonito, não tá? Tá Queria sim. ter eu. Achou aonde? Queria, queria, queria eu. Isso aí é do próprio Meet. É uma imagem que a gente coloca no fundo. Não é nada aqui de casa nem nada, Ficou não, que bom. tem no próprio Meet. Fica bonito, né? Então aqui já foi. Vamos para a trilha 6. Vamos cá. Aqui, trilha 6, lendo as paisagens da trilha. Vamos lá? Trilha 6 continua. Ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Expansões europeias. Está diretamente relacionada à expansão marítima, né? Ô, Depois da professor, expansão marítima, os europeus vão conquistar novas terras. Diga, é, Nathalie. é, é pra gente estudar trilha 6 e a 7? 5 e 6. Ah, entendi. Que é as que vocês fizeram as atividades, viram vídeo, certo? Aqui, lendo as paisagens da trilha. Analise as imagens e produza um texto relacionado com o tema estudado nessa trilha e a situação que estamos vivendo atualmente com a pandemia da Covid-19. Eu vou comentar, eu não vou propriamente corrigir, porque cada um fez seu texto, mas vamos ver se o texto que vocês fizeram está mais ou menos na linha do que eu vou comentar aqui, tá? Então, são imagens aqui relacionando o conteúdo com o que a gente está vivendo agora no presente, a pandemia de Covid-19. Aí tem aqui, ó. Eu vou aumentar aqui, tá? Vou deixar grandão aqui, ó. Peraí. Não estou conseguindo mover, então eu vou diminuir um pouquinho. Vou diminuir um pouquinho, mas tá dando para vocês visualizarem, não tá?
Aqui, ó. Olha essas imagens aqui. Essa primeira imagem aqui, ó. Essa primeira imagem. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui, é o jeito. Eu queria mostrar grandão. Essa primeira imagem aqui mostra o mapa de propagação do coronavírus em 2020, que está pertinho aqui da nossa história recente, né? Foi ano passado. E aqui nós temos uma imagem que é um hospital público em Manaus, que passou por aquela tragédia lá da falta de oxigênio e das pessoas morrendo assim, uma atrás da outra por falta de estrutura e de condições de atendimento. Aí nós temos aqui, ó, essa imagem aqui da vacina e dinheiro aqui embaixo. E aqui nós temos a imagem, ilustração de vítimas da varíola no século XVI. Varíola que é uma doença, como chamava no passado, uma pestilência em que a pele toda estoura em feridas, tá vendo? Chamava também de bexigas, feridas, que era uma doença muito contagiosa que os europeus se defrontaram com ela quando conheceram novas terras, as terras mais quentes aqui das Américas e de outras regiões. Aqui, ó, varíola, e aqui nós temos, ó essa imagem é muito interessante. Aqui é uma imagem antiga que mostra aqui um mapa, a imagem de um monstro, porque representa o imaginário das pessoas naquela época, antes de conhecerem como conhecem hoje os mares, e achavam que existiam terras exóticas com bichos muito exóticos, com monstros marinhos e todos os medos que povoavam aí a imaginação das pessoas naquele tempo. Como é que a gente relaciona todas essas imagens? Hein, professor? Primeiro, vamos ver aqui. Aqui tem uma relação, ó. Uma relação de Manaus e a varíola. Quando houve contato de povos europeus com povos nativos de outros continentes, como África, Ásia e as Américas, vírus que, por exemplo, se convivia bem, um convivia bem, o outro já não convivia bem. Por exemplo, os índios aqui no Brasil sofreram muito com gripe trazido pelo europeu, não tinha anticorpos para a gripe, e morreu muito índio de gripe. Por sua vez, os europeus não tinham anticorpos para a malária, que é uma doença dada por um vetor, por um mosquitinho, né? Então, quando há fluxo de pessoas, principalmente depois das grandes navegações, acontece o quê? Acontece também o fluxo de vírus, né? Nós vimos aqui no passado e aqui no presente, pandemias aqui, ó. Aqui, a depender da epidemia, porque era mais fácil controlar naquela época, porque para uma pessoa viajar e para um lugar muito distante era bem mais difícil que hoje. Por que que o coronavírus ele espalhou tão assim, tão rápido? Porque hoje, com os meios de transporte que nós temos, sofisticados, de alta tecnologia, comparado àquela época, as pessoas conseguem viajar de uma forma muito mais rápida. Então, conseguiram levar o vírus para o resto do mundo. A coisa que se tem notícia parece que começou lá na China, não foi? Lá na China, aqui, essa Diz que região. é na China, né, professor? Começou, veio de lá. Começou na China e rapidinho espalhou para o mundo inteiro. Por que espalhou tão rápido? Se fosse no passado, não teria sido nessa velocidade. Porque hoje você pega um avião, daqui a pouco você está do outro lado do mundo. Então, e muita gente viajando de um lado para o outro, o vírus se espalhou por todo o canto. Não sei se vocês se recordam. Hoje nós temos vacina. Naquela época não tinha vacina, tinha isso. Mas hoje, uma epidemia, ela vira pandemia. O que é uma epidemia virar pandemia? Ela cresce muito e toma conta de tudo muito rápido,
de uma população muito grande, no, num espaço de tempo muito veloz, muito rápido. Mas hoje a gente tem vacina também. Naquele tempo não havia vacinas. As vacinas foram ser desenvolvidas bem depois. Então, com base nessas informações aqui, vocês podem desenvolver e melhorar o texto de vocês. E aqui, ó, e o ser humano conseguiu expandir, né? Ô, Mesmo professor, vencer os medos imaginários. Diga. Pode falar, essa estou é a ouvindo. imagem aí da seringa aí no dinheiro aí, representa o que? A corrupção ou alguma coisa aí diferente? Representa que o mundo capitalista que vivemos, que precisa de investimento, tudo se move em torno do dinheiro, inclusive as vacinas. Vocês não estão vendo aí a CPI das vacinas? Com um bocado de política envolvido que estava num esquema de corrupção para ganhar dinheiro em cima de vacina? É, eu Pois vi é, mesmo. pois é. Então a gente pode fazer várias correlações aí com o presente, né? Com isso aqui. E olha que essa imagem aqui da vacina e do dinheiro aqui embaixo, quando fizeram esse caderno aqui, nem estava tendo ainda como é que se chama? A CPI, a Covid. Mais interessante, né? Tem É bem esse interessante. vídeo aqui, ó. Tem esse vídeo aqui, Expansão Marítima, que eu pedi que vocês assistissem. Quem não assistiu, depois assista. E vamos lá para a trilha 6. Não, trilha 6 a gente já está resolvendo os desafios da trilha. Deixa eu localizar aqui, peraí. A próxima atividade. Defina o que é pacto colonial. Tem um texto lá, o texto 1 lá fala dessas questões. O que é pacto colonial? O pacto colonial, no início, quando os europeus, portugueses, espanhóis começaram a viajar por longas distâncias por meio de suas embarcações, começaram a descobrir novas terras, a explorar e dominar novas terras. E ali ele chegava e marcava aquele território como pertencente à coroa portuguesa, coroa espanhola, coroa inglesa, posteriormente. E o que era o pacto colonial? Existia a metrópole, que era o país dono, e a colônia, que era o país não, o território que era propriedade daquele país, como, por exemplo, o Brasil. O Brasil era colônia de sua metrópole, Portugal. Os países aqui na América do Sul que falam língua espanhola e na América Central também, até o México lá na América do Norte, são língua espanhola, todas essas regiões eram colônias do Reino de Espanha. Então, Espanha era a metrópole. O pacto colonial era a política imposta que a metrópole colocava para a colônia a ter fidelidade nas relações comerciais com sua metrópole. Ela só podia fornecer suas matérias-primas, sua madeira, suas pedras preciosas, o que quer que fosse que produzisse lá, para a metrópole. Só podia comprar coisas de fora da metrópole. Então ela ficava. Esse era o pacto colonial. Né? Descreva como se dava o protecionismo mercantilista. O protecionismo mercantilista basicamente funcionava assim: a colônia fornecia para a sua metrópole as matérias-primas, como, por exemplo, madeira, materiais em estado bruto, madeira, pedras preciosas, como eu falei, poderia peles, por exemplo, ali Canadá, onde hoje é o Canadá, na época das 13 colônias lá que pertenciam à Inglaterra, tinha um comércio muito grande e forte de muita caça e um comércio forte de peles, né? Então, muita pele e tudo isso tinha que ser fornecido para a metrópole, não podia vender para fora. E, por sua vez, eles só podiam comprar produtos manufaturados,
né, feitos mais elaborados de outros países que fosse somente de sua metrópole. O que foi o tratado de Methuen? Aqui é Methuen, botaram um Y aqui e escreveram errado, viu? Vou mostrar aqui para vocês a resposta completa, porque não veio nos textos aí da trilha explicando o Tratado de Methuen, que foi um tratado entre Portugal e a Inglaterra, em que Portugal, eles trocavam, Portugal acabava liberando que a Inglaterra vendesse seus tecidos para as colônias portuguesas e para Portugal, né? E a Inglaterra liberava a venda, a compra de vinhos e outras coisas. Mas deixa eu abrir aqui, para vocês verem. Vou copiar aqui, vou abrir outra guia aqui para vocês, para mostrar aqui um aqui para vocês, rapidinho. Aqui, ó, Tratado de Matuanha, Infoescola. Abri aqui para vocês verem. Aqui, ó, Tratado de Matuanha. Matuanha. Não sei a pronúncia direito disso, não. Eu ouço, mas não aprendo direito. Por Emerson Santiago, que é o autor do texto. Aqui ficou conhecido como Tratado de Matuanha, o Tratado de Panos e Vinhos. Acordo entre Portugal e Inglaterra, vigente entre 1703 a 1836. Estão achando pequeno o texto? Vou aumentar para vocês. Tá? Vou botar isso, cadê? Ficou, gente? Estão me ouvindo? Ficou bom, professor. Ô, Vocês professor, estão me ouvindo? tá bem aí. Ah, tá. Tô sim. Aqui, ó. O que envolvia a troca entre produtos têxteis ingleses e o vinho português. O que é produto têxtil? Era manufatura, tecido, né? Chama de manufatura porque era feito nos teares de forma manual. Aqui é antes das fábricas da Revolução Industrial. Então, a gente não são produtos industrializados, são manufaturas. Então, eles trocavam, né, entre Portugal e Inglaterra, um fornecia vinho e o outro fornecia tecido. Só que a Inglaterra acabou tirando vantagem nisso. Por quê? Porque depois ela mesmo desenvolveu formas melhores e tinha... era mais fácil confeccionar o vinho do que confeccionar os tecidos, né? Então, porque as manufaturas de tecido que eram vendidas para Portugal e suas colônias não eram tão simples assim de serem reproduzidas. Então, acabou que isso a Inglaterra levou assim, uma vantagem considerável. Tem uma partezinha aqui que eu quero. O tratado é muitas vezes mencionado como um dos fatores de supressão da indústria portuguesa, ou seja, que atrasou a indústria portuguesa. E consequente atrelamento, ou seja, ligou a economia do país, de Portugal, à economia inglesa, tornando a Inglaterra se tornou, por um bom tempo, tipo assim, um país muito influente e emprestava dinheiro para Portugal, e Portugal ficou sendo devedor da Inglaterra. E esse tratado aqui ajudou muito aí nesse processo. Bom, meus queridos. Ô, professor, então Deixa eu a voltar resposta aqui. seria Diga. pano e vinho, né? Isso. Isso, é o tratado do acordo para um fornecer pano, né, tecidos à Inglaterra para Portugal e Portugal vinhos para a Inglaterra. Ok, professor, Certo? obrigado. Certo.
E aqui, por fim, resolvendo os desafios da trilha, a gente termina aqui nossa correção e vou Ô, encerrar professor, aqui. Diga. o celular de Maria Aparecida tá endoidando aqui, mas ela tava assistindo a aula aqui comigo. Mas tudo bem, vai ficar gravado, depois vai estar no Classroom essa aula. Eu vou disponibilizar lá para vocês, tá? Tá Gravada. bom. Eu quero fechar aqui a aula com vocês, comunicando que as atividades têm que ser concluídas até sexta-feira e postadas no Classroom, lá no lugar delas, cada uma. Se alguém tem alguma atividade atrasada, essa semana, por sinal, não tem atividade até sexta-feira, ou entregar no colégio. Quem entregar no colégio, fazer o favor de colocar uma capa com toda identificação, nome do aluno, nome do professor, série, turma, tudo direitinho, tá? E semana que vem vocês irão fazer uma avaliação por meio de formulário para a gente fechar a unidade. E vocês terão que estudar os textos da trilha 5 e da trilha 6. No mais é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela. Vou voltar aqui com vocês. E aí, gente, querem perguntar alguma coisa? Ô, Aproveitem. professor, sobre as entregas aí dos exercícios, eu tenho o do São João, da festa junina, para entregar. Pode entregar ainda, né? Pode. Tá, o Classroom lá tá aberto. É só abrir lá, fotografar o caderno e mandar, tá bom? Tá ok. Eu Mas- já mandei, professor, da Ótimo, festa Nata. junina. Eu vi o seu, Nathalie. Diga, Nando. Ô, professor, as aulas vai ficar para o dia 7 mesmo? Do mês que vem? Isso. Só que aí vocês já vão. Quem já fez exatas vai ficar livre, concluiu. Quem não fez exatas vai para exatas, depois do dia. Quando fechar a unidade aí, tá bom? Certo. Então, fiquem com Deus. Eu vou parar a gravação aqui. Essa gravação depois vai estar no Classroom, para quem quiser assistir. Vou postar lá no YouTube também, tá certo? O link lá no canal do YouTube. E é isso aí. Fiquem com Deus. E aí, até a próxima aula essa semana, que talvez seja pelo Meet também. Eu tô pensando como é que a gente vai fazer, porque eu não vou passar mais atividade essa semana, não. Ou vai ser pelo Meet, ou vai ser algum vídeo de revisão, alguma coisa do tipo, tá bom? Até logo. Tá bom, professor. Até logo, boa noite. Boa noite. Vou Boa interromper a noite, gravação. professor. Boa noite. Grande abraço aí, obrigado pessoal que está assistindo aqui depois, pessoal das Humanas A, das Humanas C. E estamos juntos. Até logo, gente.